Salve, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Tio Cairo. Cairo, mas pode chamar Tio Cairo. E o nosso assunto de hoje é sobre linguagem algébrica. Tá? Então, vamos ver aqui o que a gente tem sobre linguagem algébrica. Inicialmente, a gente vai pensar o seguinte. Tudo que a gente é conversado, inicialmente a gente vai pensar o seguinte. A linguagem que a gente utiliza para comunicação, seja ela uma linguagem coloquial ou formal, né, nós podemos dizer que ela é escrita em língua portuguesa, né, que é aquilo que a gente vai entender à medida que as pessoas falam umas com as outras. No caso de toda essa linguagem, existem alguns termos que dá para a gente representar ele em termos matemáticos, né, que é o que eu brinco com os meus alunos, é o matematiquês. A gente vai pensar que existe sempre algum valor desconhecido, né? Que esse valor desconhecido ele pode ser chamado de duas maneiras. Eu posso chamar ele de incógnita ou eu posso chamar ele de variável. O que vai depender dele chamar incógnita ou variável? Incógnita a gente encontra ele em equação, ou seja, significa um valor desconhecido, né? Quando a gente fala que aquela pessoa é uma incógnita, tipo, ela é um mistério, a gente não conhece exatamente quem é aquela pessoa. E quando ela é variável, o próprio nome já vai dizer, né? Então, vai variar de acordo com cada situação. Nós aprendemos lá no 8º ano que o básico, né? A gente já começa a aprender sobre o X. Então, o X, quando a gente trabalha no 7º ano em equação, ele é uma incógnita. Já no 8º ano, a gente já começa a refinar essa ideia e pensar ele através de uma variável. Então, tomando por base o X, que pode ser incógnito ou variável, para a gente transformar em linguagem algébrica, independente se vai ser uma ou outra, né? A gente pode definir ele como um número qualquer. Tá? Então, quando a gente tiver essa referência de um número qualquer, ou pode ser um número natural, ou pode ser um número real, um número inteiro. Então, vai depender do que o meu exercício está dizendo para a gente. Então, x seria aqui um número qualquer. E nós temos os nomes dos termos matemáticos que são utilizados na língua portuguesa também. Né? Temos aí a soma, a palavra soma. Soma na matemática eu vou relacionar a operação de adição. Se a gente for analisar direitinho, soma é o resultado de uma adição. Assim como diferença também é o resultado de uma subtração, já que em cima você tem o minuendo, menos o subtraindo, você tem a diferença, ou o resto, que a gente pode chamar. Nós temos aí o produto. Quando a gente fala produto na língua portuguesa, em matemática, a gente sempre vai associar a operação de multiplicação. E quando a gente tem quociente, a gente associa a divisão. É o resultado de uma divisão, é chamada de quociente. Então, aqui, subtração, multiplicação e divisão. Se a gente for pensar também, a gente tem a palavra aqui potência, né, que potência é o resultado de uma potenciação. Você tem lá 2 elevado ao quadrado, ou a elevado a n. O resultado dessa potência, dessa potenciação é chamado de potência. Nós temos também raiz, que é o resultado da operação de radiciação. Quando eu calculo a raiz quadrada de um número, o resultado eu chamo de raiz. Fazendo uma associação também, raiz é o nome da incógnita. Quando a gente acha lá o valor desconhecido, ela é também numa equação chamada de raiz, tá? E aqui vai os termos matemáticos também que a gente utiliza, como dobro, que a gente sabe que é 2 vezes alguma coisa. Nós temos aqui metade. Então, metade é você pegar alguma coisa e dividir em 2 partes, né? Então, você tem aqui um exemplo de metade. Que mais que nós temos? Temos triplo. O termo triplo é utilizado para vezes 3. Vou até colocar aqui, assim, 3 vezes B, né, como um termo.
que mais? Eu posso ter a terça parte. Terça parte vai ser aquele número dividido em três partes, pode ser representado em formato de fração. Então, a gente tem vários elementos aí dentro da matemática que são palavras que a gente utiliza na língua portuguesa, tá? Então, eu entendendo esses termos, esses nomes desses termos, eu consigo compreender o que o meu exercício está pedindo, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Se eu colocar aqui para vocês, a soma de um número com 7 resulta em 12. Lá nas séries iniciais, a gente faz isso em forma de quadradinho, balãozinho, a gente faz em forma de coração, né? Então, fala lá assim, eu tenho aqui uma expressão, um coraçãozinho, somado com 7, igual a 12, né? Então a criança lá já começa a aprender que número que eu coloco ali no lugar do coração, de modo que essa sentença seja verdadeira. E a gente vai refinando esses conceitos justamente para chegar nessa transformação para a linguagem algébrica. Tá? Então aqui é o exemplo de a soma de um número com 7 resulta em 12. Então eu costumo explicar isso para os meus alunos de maneira bem simples. Se você olhar lá na língua portuguesa, a gente tem as preposições, que são aquelas que a gente decora, ante, até, pós, pom, contra, desde, assim vai, né? Você decora e eu tô aqui pensando qual que é. Mas eu sei todas. A, ante, até, de, com, contra, de, desde, e, entre, para, perante, enfim. Não vou perder tempo no vídeo disso não. Então a preposição que a gente mais utiliza aqui seria a preposição de, né? Então aqui se eu analisar aqui lá na língua portuguesa, a preposição de, ela vai exigir sempre um complemento aqui na frente. Então, neste caso, eu estou querendo a soma, então eu já tenho que pensar que isso é o resultado de de uma adição. Então, eu quero a soma de quem? O que vem depois dessa preposição fala quem é um dos termos, uma das parcelas que eu vou ter que somar. Então, eu quero a soma de um número, então eu vou pegar esse número que eu não sei quem é e vou substituir ele por x. Então, até então a gente tem a soma de um número. Mas para somar, eu preciso somar com outra parcela. Eu vou somar com qual outra parcela? Então, aqui, novamente, a preposição com vai auxiliar quem é esse número que vem aqui. O ideal aqui, né, gente, seria eu ter escrito 7 e aqui eu ter escrito 12. Estamos falando em língua portuguesa. Então, aqui, vou somar isso com 7. Palavrinha resulta vem de resultado. Colocar um igual aqui. E 12, escrito, né, por extenso, a gente coloca 1 e 2 como algarismo. Tá? Aqui é um exemplo de equação. A gente vê lá no 7º ano, dá um texto para vocês, e você transforma em língua portuguesa, você transforma isso em matematiquês e resolve. Precisa ter necessariamente o resulta? Não. Se tiver o resulta, que vem a ser um sinal de igual, eu vou ter uma equação. Se eu esqueço essa parte, resulta em 12, tivesse só a soma de um número com 7, eu teria apenas o lado esquerdo, que a gente chama lá na equação de primeiro membro. Isso daqui não é uma equação. Por quê? Para ser equação, precisa de incógnita, do valor desconhecido, e precisa de sinal de igualdade. Então, não tem sinal de igual, isso daqui eu vou classificar como uma expressão algébrica. Eu falo que é algébrica porque está envolvendo letra substituindo o número, mas que no fundo é uma letra, é um número. Bem louco! Aí você acha que é letra. É umas coisas meio cabulosas assim. Mas nunca deixa de ser número. Embora eu represente aqui com a letra X,
no lugar desse x está escondido ali atrás sempre um número. Então, podemos dizer então que essa expressão é algébrica, tá? Outro exemplo aqui. Aqui de A. Eu quero o triplo da diferença entre o quadrado de um número e 3 meios. Bem puxadinho, hein? Mas vamos lá, olha. Falei para vocês que a preposição, ela sempre vai dar uma direção para a gente, vai dar um norte aqui, como que a gente escreve esse matematiquês. Outro termo da língua portuguesa é a conjunção. Então, aqui nesse caso, a gente vai perceber que é a conjunção e. Ele forma como um conectivo ali de duas ideias, né? Então, eu venho aqui com calma e representando, tentando interpretar esses nomes que estão escritos aqui. Então, eu quero o triplo. Mas se eu quero o triplo, eu quero o triplo de alguma coisa. Então, aqui a gente tem o da, contração da preposição de mais o artigo a. Então, eu quero o triplo de quem? Da diferença. Ah, mas diferença é resultado de uma subtração. Quando eu faço a diferença entre duas coisas, acabei de falar, eu uso a preposição entre. Então, qual a diferença entre mim e você? Né? Então, a gente tem aí esse exemplo. Então, o entre aqui, ó, ele vai, como preposição, ele vai separar quem? Quem que eu estou querendo fazer essa diferença? Então, o que vem depois do entre é entre quem? O quadrado de um número. Então, tá aqui o que eu quero fazer a diferença. Já tem meu primeiro elemento, que é o quadrado de um número. E vem a conjunção, que aqui faz o papel de conectivo, de ligar o que eu estou querendo fazer a diferença. Então, eu quero a diferença disso daqui e isso. Então, eu citei o quadrado de um número primeiro, eu tenho que escrever primeiro ele e desse valor subtrair esse outro elemento aqui que eu estou chamando de 3 meios. Então, como que a gente faz isso? Então, uma das dicas que eu sempre dou é a gente olhar de frente para trás. Espera aí. Se eu pegar desta expressão para frente, eu tenho o quadrado de um número que eu posso representar como x ao quadrado. 3 meios seria uma fração que eu posso representar como 3 sobre 2. O que eu quero? O que está ligando esses dois números? Temos o conectivo e aqui, mas qual a operação que eu quero entre esses dois elementos? Eu quero que entre os dois. Eu quero uma diferença. Então aqui tem que ter um sinalzinho de menos. Já pode fazer a conferência. Ó. A diferença entre quem? O quadrado de um número e 3 meios. Só que o que eu quero dessa diferença? Eu quero dessa diferença o triplo. Então, quando eu fizer essa diferença, eu vou querer 3 vezes o resultado. Como aqui a gente tem fração, temos o número ao quadrado e temos também uma subtração, a gente pode escrever isso de uma maneira bem mais simples. Então, eu pego o quadrado de um número menos 3 meios, colocar ele entre parênteses, porque o resultado disso que eu quero triplo. Então, aqui eu multiplico isso por 3. Então, vamos fazer a conferência novamente de tudo. Eu quero triplo de quem que eu quero triplo? Vai ser 3 vezes quem? A diferença. Mas a diferença entre quem? Entre o quadrado de um número e 3 meios. Então, você pega o quadrado de um número, subtrai 3 meios, você tem a diferença. O que você quer dessa diferença? Você quer o triplo. Então, esses dois exemplos aqui deixam claro para a gente que as preposições elas são importantes para definir e para identificar quem são esses meus termos matemáticos que vão ser feitas essas operações. E também o conectivo e, no caso a conjunção e, ela também vai ligar aí, principalmente quando eu estiver falando em diferença.
eu posso utilizar também um exemplo do produto entre um número e 7. Então, nós temos aí o caso que o produto é entre um número e 7. Então, eu pego um número e multiplico por 7. Por quê? Produto é o resultado de uma multiplicação. Então, esse tipo de elemento aí, vocês já são aptos a resolver os exercícios que está lá no PET, tá bom? Outro elemento que a gente pode observar, além de fazer essa transformação da língua portuguesa em linguagem matemática, né, transformando em expressões algébricas, é se eu der uma expressão algébrica pronta para vocês, como por exemplo A mais B, e agora eu sei que essa expressão algébrica tem duas variáveis, porque o A é um valor desconhecido, o B também é um valor desconhecido. Como aqui eu não tenho sinal de igualdade, eu não vou saber identificar qual é o valor de A e qual é o valor de B. Então, se eu perguntar qual é o valor de A aqui nessa expressão, a primeira coisa que você tem que me responder é depende. Eu não sei qual é o resultado dessa soma. Ah, eu sei, o resultado dessa soma é 5. Então, qual é o valor de A? Você vai falar, depende. Por quê? Porque se eu estou falando de um número inteiro, natural positivo, eu posso colocar 1 no lugar do A e 4 no lugar do B. Vai dar certo essa minha conta, essa minha equação de duas variáveis. Então, perceba que ela não chama mais só equação, mas sim equação de duas variáveis. Por quê? Porque eu tenho duas letras que vão variar, tendo a importância quando eu somo as duas de 5. Mas eu também posso colocar 0,1 e 4,9, por exemplo. Posso colocar 0,11 e 4,89. Então, eu tenho infinitos valores aqui nessa própria expressão. Então, exercícios desse tipo são dados apenas à expressão algébrica e vão perguntar para você qual seria o valor numérico dessa expressão. Então, é bem comum a gente encontrar esse tipo de exercício sobre qual o valor numérico. Aí você fala para mim, seu tio Cairo, mas como é que eu vou saber o valor numérico se eu não tenho nenhuma informação do A, nenhuma informação do B? Aí é simples. Acompanhado do pedido do exercício, obrigatoriamente ele tem que te dar um valor de A e um valor de B. Porque ele te dando um valor de A e um valor de B, você pode fazer uma substituição desses valores na expressão algébrica. Então, esse exemplo bem simplesinho, no lugar do A eu coloco 2, esse sinal de mais vai manter, e o B eu tenho que colocar menos 2. Como eu não posso ter dois sinais aqui, eu coloco em forma de parênteses, né? Então, aqui a gente tem lá no 7º ano, o 2 não tem sinal, fica positivo, então vamos tirar primeiro dos parênteses. Então, eu tenho mais 2, o mais ele não altera o sinal de quem está aqui na frente, então, dentro do parênteses fica menos 2. Nesta expressão, eu não tenho sinal de multiplicação nem divisão, então eu não posso fazer jogo de sinal. Nesse caso, eu tenho que pensar em adição e subtração, que o jeito mais prático de eu fazer é pensar em devo e tenho. Devo para valores negativos, tenho para valores positivos. Então, se eu tenho 2, eu devo 2, essa expressão vai dar zero. Então, vocês vão encontrar em muitos lugares aí que o valor numérico dessa expressão A mais B, quando o A vale 2 e o B vale menos 2, é zero. E esse valor vai mudar. Se eu mudar o valor de A e mudar o valor de B, eu já tenho um outro valor numérico para aquela expressão. Então, um dos casos que a gente tem é quando a gente desenvolve isso na forma de fração. Tá? Então, para finalizar, vou colocar aqui um exemplo um pouquinho mais complicadinho, mas para você entender que é somente substituir aqui nessa expressão algébrica. E também vale lembrar que eu posso unir os dois conteúdos que eu estou mostrando aqui. Ele pode te dar uma escrita em língua portuguesa, você transformar em linguagem matemática, e na linguagem matemática achar o valor numérico, que seria a substituição. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, x vezes y mais
2 vezes x menos y. Então, eu preciso dar os valores aqui de x e de y para você saber o valor numérico. Então, vou dificultar um pouco, vou colocar uma fração aqui, x valendo meio e o y valendo 1/4. Aí eu preciso saber as operações com frações, né? Então, não chega a ser o tema desse vídeo, mas vocês vão ver aqui como que eu posso resolver esse valor numérico. Então, vamos começar com a substituição. No lugar do x, eu vou ter que colocar 1/2, que vai multiplicar o valor do y, que é 1/4. Vou somar com 2 vezes o valor do x. 2 vezes o valor do x dá 1/2. Vou dificultar aqui, ó. Pôr y sobre x. Menos o valor de y, que é 1/4, vai no numerador, e no denominador o valor de x, que é 1/2. Vamos deixar ele mais complexo aqui. Então, vamos por partes, né? Primeira coisa que a gente faz numa expressão é o quê? Multiplicação ou divisão. Então, você vai começar por esses caras aqui, depois esses caras aqui, depois esses caras aqui, certo? Então, você pode fazer num rascunho ou você pode fazer tudo junto. Aconselho você fazer separado. Então, pegando aqui, eu vou chamar esse aqui de 1, esse de 2 e esse de 3, só para a gente se organizar melhor. O 1, ele quer 1/2 vezes 1/4. Tio Cairo, como é que faz multiplicação de fração? Tem vídeo aqui no canal já explicando, mas vamos lá. Numerador vezes numerador, 1 vezes 1 dá 1, denominador vezes denominador. Então, 2 vezes 4 dá 8. Então, no lugar dessa expressão, eu vou colocar 1/8. Mas, agora vamos somar a segunda expressão. A segunda expressão eu vou ter 2 vezes 1/2. Como é que eu multiplico o número inteiro por uma fração? Eu coloco 1 no denominador e repito o procedimento. Numerador vezes numerador vai dar 2, denominador vezes denominador vai dar 2. Então dá 2/2, que é uma fração aparente, parece ser fração, mas não é. Por que eu sei que não é? Porque quando eu divido 2 por 2, eu tenho uma unidade. Então, o resultado dessa expressão vai dar 1 inteiro menos. Agora, vamos fazer essa de cá. Resolvendo essa daqui, nós temos uma divisão de fração. Então, você tem 1/4, que é a fração lá do numerador, que vai dividir pela fração de baixo, que é 1/2. Para fazer divisão de fração, eu tenho que pensar em repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. No vídeo eu comento sobre isso. Então, o que seria o número inverso? É aquele número que eu multiplico para dar o elemento neutro da multiplicação, que é 1. Em outras palavras, o inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Então, eu vou multiplicar isso daqui por 2 sobre 1. Então, multiplicação de fração, 1 vezes 2 dá 2, 4 vezes 1 dá 4. Posso simplificar aqui essa fração por 2 e vai dar meio. Então, o resultado dessa terceira é meio. E agora, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho adição e subtração de frações. Coloco um aqui embaixo e vou para o procedimento do MMC, do menor múltiplo comum. Então, qual é o MMC? De 8, 1 e 2. Então, por 2 vai dar 4, 1 e 1. Por 2 dá 2, 1 e 1. Por 2 dá 1, 1 e 1. MMC a gente multiplica todos os termos primos. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Uma dica que eu sempre dou é, olha seus denominadores. 1, 2 e 8. O 8 é o maior número. Ele é múltiplo dos outros? O que é isso? Ele está na tabuada do 1 e ele está na tabuada do 2? Sim. Se o número lá do MMC for múltiplo dos outros que eu estou querendo calcular MMC com ele, o MMC vai ser o próprio número, tá? Então, vamos supor, outro exemplo aqui, eu quero calcular MMC de 14 e 7. São múltiplos um do outro. Então, a MMC vai ser o maior, 14. Certinho? E aqui eu venho para a nossa regra, né? Que é a regra que vem lá das frações equivalentes, multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, eu tenho 8 dividido por 8 vai dar 1 vezes 1, 1.
mais 8 dividido por 1 vai dar 8, vezes 1, 8. Menos 8 dividido por 2 vai dar 4, vezes 1, 4. Então, qual o resultado desta expressão? 1 mais 8 dá 9, menos 4 vai dar 5. 5 oitavos, não dá para simplificar. Está aqui o meu valor numérico para esta expressão. Quando x vale meio e y vale 1/4, eu tenho 5 oitavos. Tá joia? Basicamente é isso. Não se esqueça de transformar a linguagem em língua portuguesa para a linguagem matemática. E se precisar substituir o valor ou calcular o valor numérico da expressão, juntamente com a expressão algébrica, tem que ser dados os valores desconhecidos, que nesse caso não são chamados de incógnita, eles são chamados de variáveis, né? Porque vai variar o valor dependendo da minha escolha, e você faz a substituição ali na sua expressão e acha um número como resultado dessa expressão algébrica. Aí o resultado a gente fala que é o valor numérico, certinho? Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar ele com o pessoal aí da tua sala, com o pessoal que você conhece. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Então, se inscreva no canal aqui, ative as notificações e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Fica com Deus, beijo, até mais, tchau!